Bahia encerrou agora pela manhã no CT Evaristo de Macedo a preparação para o compromisso diante da equipe do Motoclube amanhã às 20 horas em São Luís pela primeira fase da Copa do Brasil edição 2024. É um jogo eliminatório, matar ou morrer, e o Bahia iniciando, pelo menos por enquanto, a terceira competição das 4 que ele vai disputar durante todo esse ano de 2024. Detalhe é que o técnico Rogério Ceni, ele pode utilizar 2 jogadores que foram expulsos do Bavi no último domingo. Jogadores do setor de meio campo, o caso do Rezende e também do Jean Lucas. Os atletas, evidentemente, que estão suspensos para a próxima partida do Campeonato Baiano. Mas a Copa do Brasil, eles estão liberados. Agora, o treinador deve, nesse sistema de revezamento que vem fazendo na equipe tricolor, montar aquilo que tem de melhor no momento para, evidentemente, conseguir a classificação diante do time maranhense e não ter nenhuma zebra como aconteceu em 2020. Outro jogador que pode retornar à equipe do Esporte Clube Bahia amanhã à noite em São Luís, nesta partida de estreia mais decisiva na Copa do Brasil contra o Motoclube, é o jogador Biel. O atacante, ele não esteve presente no Bavi em função de estar com a virose, mas totalmente recuperado, treinou ontem e hoje e deverá ser titular para esse compromisso importantíssimo do Esporte Clube Bahia. Expectativa também diz respeito ao Léo Cittadini, jogador do setor de meio campo, que fez um trabalho especial de recondicionamento físico, ser colocado no banco de reservas. No último domingo, o atleta chegou a estar relacionado para o clássico diante do Vitória, mas terminou sendo tirado, no momento da escalação, exatamente do banco de reservas. O Bahia está pronto para o confronto de amanhã, lá no Nozinho Santos, em São Luís, diante do Motoclube, na estreia da Copa do Brasil 2024. Jogo decisivo, jogo de matar ou morrer e, evidentemente, para as pretensões do Esporte Clube Bahia, é matar. Até porque, além de um vexame vindo uma desclassificação, tem a parte também financeira. A Copa do Brasil é realmente uma competição milionária, digamos assim. Então, todo cuidado é pouco e o que a gente pode falar para você, torcedor do Esporte Clube Bahia, é que o time está, sim, pronto para esse compromisso. O grupo teve uma conversa esta manhã no CT Evaristo de Macedo, antes de qualquer atividade com o técnico Rogério Ceni, provavelmente sobre o próprio jogo, que é um jogo decisivo e perigoso, de uma forma ou de outra. A gente sabe que a distância entre Bahia e também o Motoclube, ela é muito grande. Basta dizer que com uma das atrações do time maranhense é Giovanni Tinga, jogador que saiu da base do Tricolor e até hoje não se firmou em nenhum clube, está sempre rodando por equipes, temos que dizer, sem expressão. Mas todo cuidado, sem dúvida nenhuma, é pouco. Depois dessa conversa, os atletas fizeram uma ativação sobre o comando do preparador físico Danilo Augusto e, na sequência, participaram de um treinamento tático na totalidade do campo. Ou seja, um coletivo tático em que o treinador do Bahia, Rogério Ceni, ele armou um time provável que vai a campo, sim, amanhã, diante da equipe do Motoclube do Maranhão, nessa decisiva, digamos assim, partida decisiva da Copa do Brasil. Porque, como eu disse, ou você mata ou você morre. A equipe
maranhense, né? Então, esta é a situação. Depois desse trabalho tático em que o time foi definido, aconteceu um trabalho de finalizações com digamos assim, a maioria do grupo, né, dos atletas do Esporte Clube Bahia. E diga-se de passagem, todos hoje trabalharam normalmente, porque ontem a gente falou, foi dia de reapresentação, após um clássico desgastante como que foi do domingo contra o Vitória. Os atletas principais, eles fizeram regenerativo. Mas hoje, todos trabalharam de forma normal e de forma muito intensa, é bom que se diga. E, novidade, sem dúvida nenhuma, o jogador Biel treinou normalmente. E ele deve retornar à equipe tricolor nesse compromisso diante da equipe do Motoclube. O jogador não jogou contra a equipe do Vitória em função de uma virose. Já o Rião deu continuidade ao tratamento. O jogador deve ficar aí mais ou menos 25 a 30 dias sem poder atuar pela equipe do Esporte Clube Bahia. O técnico do Bahia, Rogério Ceni, ele, nessa situação de revezamento que vem colocando na equipe, ele deve novamente rodar o time. E o Bahia, é bom que se diga, nesses 8 jogos em que o Rogério Ceni comandou a equipe, entre o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste, ele não repetiu uma sequer vez a equipe tricolor. Basta dizer para você que nesses 8 jogos, e que foram realizados nos últimos 30 dias, o treinador do Bahia, ele fez esse rodízio, e para que se tenha uma ideia, os jogadores, na realidade, fez mudanças em vários desses jogos, inclusive, para que se tenha uma ideia, foram 6 jogadores diferentes no Bavi em relação ao time que atuou contra a equipe do América de Natal no meio de semana pela Copa do Brasil, meio de semana passado, quando, na realidade, ele teve uma defesa totalmente modificada, para o compromisso contra o Vitória, e ainda assim teve jogadores no setor de meio campo e principalmente no ataque, como por exemplo o jogador Everaldo. O jogador Everaldo foi o único que também não foi titular no jogo anterior, e eles disputaram o clássico. A gente vai aqui pontuar para você, por exemplo, o goleiro Adriel, Gilberto Canu, David Duarte e Luciano Juba, e o Everaldo. Esses jogadores não estiveram diante da equipe do América de Natal no jogo do meio de semana e estiveram sim apostos para o grande Bavi, que aconteceu e que o Bahia terminou perdendo a partida exatamente por 3-2. E tenho quase certeza que teremos mudanças sim na equipe do Bahia. O próprio treinador confirmou que o Vitor Cuesta será o titular nesse jogo de amanhã lá em São Luís. Inclusive na nossa pergunta, que ele não gostou muito, porque o Vitor Cuesta não teria estreado não teria jogado contra o Vitória. Ele disse que é uma situação de revezamento para que não haja realmente lesões. Isso é uma coisa que vem sendo preservado, mas o Vitor Cuesta ele confirmou para esse compromisso. Por certo, o Marcos Felipe também deve retornar à equipe tricolor. Acho que na lateral direita Gilberto fica de fora, será Arias ou Cicinho. O sistema defensivo do Bahia, além do Vitor Cuesta, entendo eu que o Gabriel Xavier retorne à equipe tricolor. O Juba, ele pode ser, digamos assim, preservado na lateral direita, mas o sistema de meio campo, para mim, vai ser mexido sim, inclusive com o Rezende, com o Jean Lucas na equipe, até porque esses 2 atletas não vão poder jogar contra a equipe da Juazeirense no próximo domingo pelo Baiano, já que foram expulsos no último domingo. E aí, uma competição, evidentemente, que não tem nada a ver com a outra, ele tem a chance, até em função, digamos assim, dessas expulsões, de rodar melhor a equipe e estar mais despreocupado para esse compromisso de amanhã, nesse aspecto, é bom que se diga, diante da equipe do Motoclube. Dito isso, na nossa mentalidade, no nosso entender,
O time deve entrar em campo com Marcos Felipe, Arias ou Cicinho, Gabriel Xavier, Vitor Cuesta e Juba. O meio-campo com o jogador Jean Lucas, Rezende, Iago Felipe e Everton Ribeiro ou Tassiano, Biel ou Ademir e Everaldo ou Oscar. Essa deve ser a equipe do Bahia. Claro que eu coloquei dúvidas aí no que diz respeito ao time no geral, porque infelizmente é assim que funciona, viu, torcedor? Principalmente nesse sistema de revezamento. Eu posso dizer para você, torcedor do Bahia, que a gente só vai ter um time, que a gente vai pelo menos ter, digamos assim, uma construção de sempre estar acertando em pelo menos 90% quando a bola rolar no Brasileiro. Porque por enquanto for na própria Copa do Nordeste, Copa do Brasil, principalmente esse jogo, não que esse jogo não seja importante, frisei que é muito importante, mas da própria Copa do Nordeste e também Campeonato Baiano, acho que a gente sempre vai ter que especular em função justamente desse rodízio que vem fazendo o treinador do Esporte Clube do Bahia, o Rogério Ceni. A arbitragem do jogo será do Marcelo de Lima Henrique, que é do Ceará, os assistentes Éder Alexandre e Gisele Casaril. Eles são de Santa Catarina, esses dois assistentes, com o Myron Frederico dos Reis Novais do Maranhão, o quarto árbitro. Para finalizarmos, já saiu também a arbitragem da 8ª rodada do Campeonato Baiano, dessa primeira fase, o jogo do domingo, 16 horas, no Adalto Moraes, em Juazeiro, entre Juazeirense e Esporte Clube Bahia. Um jogo aí que o Bahia vai brigar juntamente com a Juazeirense pela liderança. A Juazeirense é a líder com 14 pontos, o Bahia vem em segundo colocado com 13. Se o Bahia vencer a partida, o Bahia ultrapassa a Juazeirense, se empatar fica no mesmo lugar, ou pode cair mais uma casa e se perder, idem. Disciplina, liberdade e compaixão é Fortaleza. Salve, galera tricolor.